Boa noite, meus alunos, tudo bem? Eu aqui nesse novo espaço gravando aula pra vocês, então espero que vocês gostem. Tô agora esperando da minha sessão no templo, ó, vou mostrar pra vocês ali. Deixa eu ver se aparece por causa do reflexo. Eu estou no templo de Recife. Bem bonito ele ali. Ó, gravando a aula especialmente pra vocês. Então, eu espero que vocês consigam entender, que vocês possam sentir o espírito ao aprender essa aula da mesma forma que vocês estão aí. Peço mil perdões por estar ausente durante esse período e por estar viajando, mas que do mesmo jeito isso não afeta o aprendizado de vocês no seminário. Então, antes de começar, como sempre, mesmo estando em home office, vamos começar com uma oração. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo. Podia fazer oração, mas não vai ser tão espiritual. Então, eu posso fazer melhor. Eu vou fazer a primeira oração agora. E a última oração vocês vão fazer em casa. Fechou? Então, eu vou fazer aqui de home office pra vocês direto. Pai Celestial, muito obrigada, Pai, pelo avanço da tecnologia, para eu poder dar essas aulas do seminário para meus alunos, mesmo estando distante. Obrigada, Pai, pelas escrituras, pelos templos, por o Senhor sempre estar nos ajudando a compreender mais sobre o seu evangelho, aprender mais sobre ti, seu amor e principalmente por sua igreja estar crescendo mais e mais. Pai, te pedimos que o teu Espírito possa estar aqui, que tudo dê certo, que eu consiga explicar com o Espírito e que os meninos possam entender em casa e o Senhor possa estar do lado deles, instruindo também, fortalecendo para terem esses aprendizados. Pai, essa oração que nós te deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Então a aula de hoje, gente, é Salmos ainda, mas é um Salmos muito especial. A gente vai falar especificamente sobre o Salmo 51 e se eu sentir que não ficou muito grande, eu vou dar uma introduzida no Salmo 61 e por diante, tá bom? Mas o que diz o Salmo 51? O Salmo de 51, ele é um salmo muito especial porque é como se fosse uma declaração de súplica de Davi para Deus. Então Davi lembra que ele passou por aquele momento que ele estava desejando Betsaiba pela mulher de Urias. Ele ainda não tinha matado Urias, ele só tinha desejado. E aí ele entrou, vamos se dizer, num processo de arrependimento. Sabe quando vem aquele remorso? Então ele escreveu o livro de Salmos como se fosse um conto para o Senhor pedindo súplicas para que perdoasse ele. Então hoje a aula a gente vai falar especificamente sobre arrependimento. Então, Davi escreveu um salmo expressando seu desejo de ser perdoado pelos pecados que ele cometeu. Então, a gente costuma muito ver nas escrituras, muito Deus falando com as pessoas para se arrepender. Mas os Salmos, ele foi uma forma mais contrária. Davi estava pedindo para ser perdoado, né? Então, a gente vai ver muito... a gente vai ver muitas coisas que... Como a gente pode se arrepender, como acontece o processo de arrependimento, o que é o arrependimento. Porque muitas das vezes a gente acha que tem a gente sabe como é que faz, mas às vezes é difícil de explicar o que é arrependimento. Então, para começar, eu vou montar uma situação para vocês. Então, eu quero que vocês pensem que um amigo seu diz que sabe que precisa se arrepender, mas não sabe como fazer isso. O que você gostaria que ele entendesse sobre o arrependimento e o papel do Salvador ao vencer o pecado? Então, eu esqueci de avisar, gente. Seus cadernos estão lá em casa, mas peguem uma folha na casa de vocês, peguem uma canetinha ou anotem pelo telefone, se tiver mais de um telefone, e faz essas anotações. Eu acho que a gente não vai ter muitas perguntas, mas vai ter algumas ideias que eu quero que vocês anotem para, assim, não fugir da mente. Mas
o que eu quero, se a pergunta ficou complicada. Imagina que uma pessoa fala, um amigo de vocês, pode ser da igreja, não sei, eu acho mais fácil ser uma pessoa da igreja chegar com essa pergunta, né? Que fala que sabe que tem que se arrepender, mas não sabe como fazer isso. Então, vocês tendo os seus entendimentos agora com o que é o arrependimento, o que vocês gostariam de falar para ele sobre o arrependimento e como Jesus Cristo, ele tem um papel essencial para esse arrependimento acontecer. Então, eu quero que vocês dêem uma pausa, vou dar uma pausa de 2 minutos aqui. Então, pausem o vídeo, 2 minutos e pensem. Não precisa anotar, anotem se vocês quiserem. Pensem, o que vocês gostariam de falar para eles sobre o arrependimento e por que Jesus Cristo é uma parte essencial na parte do nosso arrependimento. E eu vou dar minhas pontuações. 2 minutos para vocês pensarem. Voltei! Então, eu tava pensando, quando eu vi isso, eu lembrei muito de uma escritura que se encontra no livro de Mormon. Agora, a pergunta é, eu vou achar meu livro de Mormon aqui? Com certeza não, deve estar aqui nesse armário, com certeza. Gente, o alojamento da igreja é muito chique. Se vocês quiserem, eu mando depois um tour. Mas, então, o que eu gosto de pensar é que o arrependimento, muitas das vezes a gente acha que o arrependimento, né? A gente acha que o arrependimento, ele é uma coisa muito ruim, que ele não... se a gente tem, é uma coisa ruim de se ter. Mas eu gosto de pensar que o arrependimento é uma bênção. É uma bênção, um milagre maravilhoso que o Senhor nos dá. De a gente poder reconhecer o nosso erro e recomeçar, né? E tudo isso, o arrependimento, se hoje a gente pode se arrepender, se hoje a gente pode ter o perdão dos nossos pecados, se hoje o Senhor pode nos redimir dos nossos erros, foi por conta do Salvador Jesus Cristo. Porque lembrem, Salvador Jesus Cristo, o que ele fez? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele tomou todas as nossas dores e enfermidades, para que a gente pudesse, né, estar limpos de novo perante Deus. E isso não sou eu que estou falando, é as escrituras. Então, uma das escrituras, a gente tem várias escrituras, né? Mas uma das escrituras que eu gosto que fala sobre isso, ela tá lá em Alma 7, de 11 a 12. Se eu conseguir editar a tempo, ou não só mandar inteiro, eu acho que eu só vou mandar o vídeo inteiro. Mas, se eu editar, eu vou tentar colocar aqui na tela a escritura. Bem, uma coisa bem blogueira. Se não, vai ficar só aqui, uma margem, tá bom? Mas eu vou ler pra vocês. Mas, Alma, capítulo 7, o versículo 11 e 12, que fala, né? E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie, e isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que lhe se encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Então, gente, o Salvador, ele tem um papel muito importante no arrependimento, porque primeiro, ele sofreu por essas enfermidades que hoje a gente passa, as dificuldades que a gente passa, os pecados que nunca a gente conseguiria largar sozinho ou se limpar sozinho, ele tomou para ele. Então, o papel do Salvador para a gente conseguir vencer nosso pecado é essencial, porque ele é a única pessoa que sente a mesma coisa que nós. Ele é a única pessoa que tomou essa enfermidade, literalmente. Eu gosto muito quando ele fala, né, que ele tomou segundo a carne, como socorrer, para que saibais, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Então, o Salvador, ele tem um papel muito importante, porque ele fez isso para saber como ajudar a gente,
como a gente pode se arrepender, como a gente pode estar de novo limpo perante Deus, sem remorso, sem aquele pesar de quando a gente reconhece o pecado que fica na nossa vida. Que a gente parece que tá um lamaçal. Lembra que na aula anterior a gente falou, né, de como a gente se sentiria entrando sujo no templo, todo lamaçado, a gente não sentiria um peso, algo assim, e que literalmente, com a ajuda de Jesus Cristo, essa lama que a gente pode carregar, não tô dizendo só para entrar no templo, mas de viver também, ela pode ser limpa, porque ele nos ajudou. Então, eu acho que o que eu falaria para esse amigo é que o Salvador, ele já está ali do lado dele para poder ajudar. E que ele é uma pessoa essencial para esse papel de ele, nesse processo de arrependimento dele, que se ele tá com alguma dificuldade, não sabe por onde começar, que procure o Salvador Jesus Cristo, procure saber da história dele, e aí tudo vai se encaixar. Então, continuando nisso, espero, pensem aí se vocês conseguiram, depois dessa minha explicação, formular algo mais para o questionamento de vocês. Mas agora eu vou deixar uma pergunta que no final, essa vocês vão ter que anotar no caderno, porque no final vocês vão ter que responder ela de novo. Então essa é pessoal de vocês, então eu quero que vocês anotem. Então, pensem. Recentemente, cometi alguns pecados muito graves e me sinto muito mal a respeito. Não sei ao certo como me arrepender. Honestamente, até me pergunto se estou fora dos limites do arrependimento. Há alguma ajuda? Então, quero que vocês pensem nisso, nessa citação, e pensem como a gente pode ter essa ajuda de acordo com o que vocês já conhecem sobre arrependimento. Então, mais uma pausa para vocês. Escreve aí rapidinho, dá uma pausa no vídeo. Vou fazer uma pose bem bonita aqui pra vocês. Vocês pausarem o vídeo. Pausa. Espero que vocês já tenham respondido. Pausou, despausou e tenham respondido. Então, primeira coisa. Eu quero que... Eita, gente, minhas anotações é um garrancho. Mas vai dar certo. Então, pensem nessa citação, escrevam no diário de vocês e vamos lá. Então, gente, começando, eu quero que vocês pensem o que é o arrependimento, o que será o arrependimento, quando vocês forem tentar descobrir, que se tiver alguma dúvida, né? Então, o que é o arrependimento? Como é que acontece o arrependimento? Então, eu queria deixar pra gente terminar esse pensamento da primeira aula, do começo da aula, do que é arrependimento, como a gente pode procurar ajuda quando a gente tá com esses problemas. Eu procurei numa coisa que é maravilhosa, que eu amo da igreja, que é a igreja verdadeira. O guia para os estudos das escrituras, que é o nosso dicionário mormon, né? Ai, amo. Então, na parte do arrependimento, ele fala bastante coisas de como a gente pode procurar ajuda, onde achar essa ajuda e como pode ser essa ajuda. Então, fala assim, né? As mudanças da mente, o que é o arrependimento, gente? O que é? Deixa que a gente começar. A mudança da mente e do coração que gera uma nova atitude para com Deus, para consigo mesmo e para com a vida em geral. O arrependimento significa que a pessoa se afasta do mal e volta seu coração à sua vontade a Deus, sujeitando-se aos mandamentos e aos propósitos do Senhor e abandonando o pecado. O verdadeiro arrependimento provém do amor a Deus e do desejo sincero de obedecer aos seus mandamentos. Todas as pessoas são responsáveis por suas ações, pecam e precisam arrepender-se para progredir rumo à salvação. Somente pela expiação de Jesus Cristo pode o nosso arrependimento ser eficaz e aceito por Deus. Lembra da primeira pergunta que a gente fez no começo da aula, de como o Salvador tem um papel na parte do nosso arrependimento? Na própria explicação, ó, somente pela expiação de Jesus Cristo pode o nosso arrependimento ser eficaz e aceito por Deus. Então, gente, se a gente não passa por Jesus Cristo, não pensa na expiação dele, não procura sobre ele,
vai ser muito difícil a gente se arrepender desse pecado, porque ele é uma pessoa primordial para chegar para ser aceito, né? Essa nossa súplica de limpeza espiritual para Deus. Ele é a parte essencial, nosso, como a gente fala, mediador, intermediador. Então é isso. Então, por que eu entrei em todo esse contexto do arrependimento e eu queria que vocês entendessem um pouquinho? Porque Davi, gente, ele tava passando por um momento que ele tava passando por muitas coisas graves que ele tá fazendo. Eu quero que vocês pensem, quantas coisas Davi já não fizeram? A gente viu algumas histórias. Davi, como adolescente, ele derrotou um gigante, ele se tornou rei, ele salvou muitos povos. Ele sempre foi um homem que vamos se imaginar, muito devoto a Deus e muito abençoado, muito abençoado. E principalmente, muito, não criterioso, mas como a gente pode falar, muito obediente às ordens do Senhor. Davi era. Então, Davi sempre foi... Eita, peraí. Então, lembrem, Davi era obediente ao Senhor. Não era à toa que ele foi muito abençoado. E agora imagina, Davi sendo uma pessoa exemplar, um homem devoto, digno, derrotou Golias, venceu guerra, se tornou rei, se tornou uma pessoa que estava com culpa porque estava cometendo crimes muito graves, né? Então, alguns, né, o Senhor concedeu perdão para eles desses crimes. O único que o Senhor não concedeu perdão foi por ele ter matado Urias. Todos os outros o Senhor perdoou, menos quando ele matou Urias. Mas dando o contexto. Então, pensem, Davi foi culpado de crimes graves, mas foi capaz de sentir verdadeira constrição. Então, ele se arrependeu, ele teve remorso. Assim, ele conseguiu obter perdão, exceto no caso do assassinato de Urias. Esse daí não teve jeito, né? Então, no Salmo 51, Davi registrou um salmo a Deus no qual expressou seu remorso após seu pecado com Betsaiba, que era a mulher de Urias. Quando ele ficou com a mulher de Urias, engravidou ela e toda aquela coisa. A humildade e o desejo sincero que Davi tinha de tornar a receber a graça e a aceitação de Deus demonstra a atitude de quem está procurando verdadeiramente se arrepender. Então, gente, o Salmo 51, ele é um capítulo pequeno. Então, o que a gente vai fazer agora, pra gente conseguir entender? Gente, o que será que Davi fez tanta súplica assim? Que olha, porque foi um pecado gravíssimo, gente. Não é que ele só quebrou a lei da castidade. Ele ainda foi talarico, adúltero. Ixi, ó, tem gente chegando. Será que então eu vendo ali o pessoal chegando no templo? Mas ele ele cometeu adultério. Então, assim, não podia só ele ter traído. Foi trair uma mulher casada. Então, assim, piorou mais a situação dele. E depois ainda engravidou ela. Terceira coisa. Então, assim, Davi não tava aquelas coisas pra Deus. Então era pra ser tinha que ser aquela súplica, aquela oração. Sabe quando a gente ora que a gente fala umas palavras tão bonitas que nem a gente sabia que a gente tinha no nosso vocabulário? É esse tipo de oração que Davi fez em Salmo 51. Então, eu quero agora que vocês pausem o vídeo e vão lá e leiam Salmos 51. E aí eu vou dar atividade pra vocês. Então, eu vou fazer outra pose pra vocês. Pose. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou cair, meu Deus. Vai. Despausou. Agora vamos, depois que vocês despausaram, agora vamos pra próxima. Então, vocês viram que tinha aí, então, 19 versículos, né? Então, eu quero que... Qual que é a atividade que vocês vão fazer pra mim? Essa atividade, vocês vão me entregar pra mim por mensagem. Então, todo o resto vocês escrevam no caderno, é pessoal de vocês, como sempre eu falo. Mas essa eu quero que vocês mandem pra eu validar que vocês fizeram. Então, qual que é essa atividade? Eu quero
que vocês escolham 3 versículos. 3 versículos, tá bom? Então, eu quero que desses 19 do 51. E eu quero, por conta própria de vocês vão escolher. E 3 versículos que digam sobre a natureza, o que a gente pode aprender sobre Deus, ou sobre o que a gente pode aprender sobre o arrependimento. Então, vocês vão escolher 3, lembrem, 3 versículos que vocês gostaram. Vocês viram, nossa, gostei dessa verdade que falou sobre Deus. Ah, gostei desse versículo que falou sobre o arrependimento. Vão escrever no seu caderno, quero que vocês escrevam, ou me mandem no WhatsApp também, e depois vocês me mandam foto. E aí vocês vão pôr embaixo o que vocês entenderam sobre essa declaração, o que chamou a atenção de vocês. E é isso. Aí agora eu vou falar sobre as minhas, deixa eu puxar minhas. Então, os que eu mais gostei. Então, pra mim foi tem outros, eu fiz bastante marcação, mas pra mim foi o 10, o 11 e o 17 e o 18. Peguei um pouquinho a mais, porque um faz complemento com o outro. Mas o que fala? Eu gostei do 10 porque ele fala: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Então, eu gostei porque Davi, ele tava... Além dele estar pedindo, muitas vezes a gente pede pro Senhor Pai, me perdoa, me perdoa. E a gente pede só o perdão, mas esquece de pedir a ajuda dele para tirar essa iniquidade da gente, né? De a gente poder, de o Senhor voltar o nosso coração para a pureza. Muitas das vezes a gente pega só pedindo para o Senhor perdão, mas esquece daquela etapa de a gente mudar o nosso coração para não poder cometer de novo aquele pecado. Então eu gostei que ele falou, né? Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Então, ali, quantas das vezes a gente às vezes comete algum pecado e a gente sabe que nosso espírito não tá na mesma sintonia, nosso coração, de quando a gente tava elevado espiritualmente, e que pra gente voltar a tá elevado é muito difícil quando a gente tá em pecado, muito difícil, porque fica aquele constrangimento. O inimigo sempre vai agir através do constrangimento, dizendo: nossa, mas você era tão certinho, tão bonitinho, aí caiu no pecado, não é tão forte assim, ainda quer voltar com essa cara de pau. Muitas vezes o inimigo vai agir desse jeito, né? Constrangendo a gente a querer voltar de novo ao nosso nível elevado, de novo a ter um espírito reto, de novo a ter um coração puro. Ele vai falar: você acha mesmo que... O inimigo vai chegar bem assim: você acha mesmo que você vai conseguir se limpar? Que cara de pau essa sua? Faz as coisas e volta, acha que é fácil assim? E é isso que o inimigo... Mas o Senhor não. Deus, ele vai estar no nosso lado. Não, meu filho, vem aqui. Você aprendeu? Recebeu lição? Tá tristinho agora? Vem comigo. Vamos lá, que eu vou te ajudar. E você vai falar: tá bom, pai, me ajuda a voltar de novo aqui. Pai, eu sei que agora eu não estou no nível aqui, mas me ajuda a chegar de novo. Eu sei que eu podia ter continuado, mas infelizmente eu caí. Então, crie em mim de novo, pai, esse nível elevado na minha vida. Então, eu gostei muito quando o Davi fala, né, que ele pediu pro Senhor criar de novo o coração puro dele. Ele pediu um espírito reto, ele pediu um coração puro. Ele não só pediu perdão pro pai, tipo: pai, esquece aí o que eu fiz, tô arrependido, tá? Não vou cometer mais esse pecado. Mas além disso, não só pediu perdão, ele pediu para que ele voltasse a ter o coração puro, para que ele voltasse a ter o espírito reto e crescesse de novo com a ajuda do Senhor.
Então, e logo embaixo, no 11, porque eu gostei do 11 também, que fala: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, sabe quando a gente... Eu gosto muito dessa experiência, porque muitas das vezes, uma das partes que... Um dos processos de reconhecer, que a gente sempre tem um processo de arrependimento, que primeiro é pecar, né? Não tem como você entrar no processo de arrependimento se você não pecou. Mas quando você peca, pra você entrar no processo de arrependimento, você tem que reconhecer que você pecou. Primeira coisa, reconhecer. Reconhecer o pecado. Depois de reconhecer o pecado, reconhecer se você vai querer mudar ou não. Porque muitas das vezes a gente reconhece que a gente errou, que a gente tá errando, que a gente tá caindo ali seja na palavra de sabedoria, seja na lei da castidade, seja guardar o dia do Senhor. Às vezes a gente reconhece, sabe que a gente tá pecando, mas muitas das vezes a gente só vai continuar. E isso é muito comum, é coisa do ser humano. Mas uma das partes quando a gente reconhece e depois quer o desejo de mudar mesmo, quer o desejo de não cometer mais, uma das coisas que, um dos sentimentos que vem, além do remorso, da tristeza, eu acho que muitas vezes bate aquele negócio do medo do Senhor nos abandonar. Medo que o Senhor não tá mais do nosso lado, que Ele não tá ouvindo mais nossas orações. Então, o arrependimento traz esse medo. O medo de não estar mais com o Salvador. Porque lembra, o que a gente lê nas Escrituras, o que é o arrependimento? É quando nós estamos purificando, se limpando e se aproximando de novo de Deus. Porque o que o pecado faz, gente? O pecado nos afasta da presença dele. O Senhor continua aqui. O Senhor não se afasta de nós. Quem se afastou foi eu. Ele não se afasta, ele continua aqui, ó, paradinho. Mas quem se afasta dele quando o pecado acontece é nós. Só que muitas das vezes o inimigo vai dizer que é Deus. Que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. E aí você tá longe de Deus e você já percebe que não tá mais. Se você se toca cedo, eita, tô sentindo falta de Deus. Vamos voltar. Tem que voltar a aproximar dele. Agora, se você não percebe, não, tô bem aqui com ele, sem ele, vou continuar. Mas quando a gente tem o verdadeiro arrependimento, a gente sente que a gente precisa voltar de novo com o Senhor. E aí vem aquela parte da súplica, de pedir que Ele não se afaste de nós. E não se afaste do Espírito. Eu gostei do que Davi falou. De o Senhor não se afastar dele e do Espírito não se afastar dele. Porque quando a gente está em pecado, a gente está vulnerável. E é o momento mais que a gente precisa do Espírito Santo. Mais do Espírito para conseguir nos ajudar. E ali ele pedindo para o Senhor, nossa, eu amei. As minhas citações estão demorando um pouquinho, gente, desculpa, vou ser mais rápida. Mas ele fala, né, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Então pensa, o quanto Davi estava ali se retorcendo pro seu pecado a ponto de suplicar a Deus, por favor, Deus, não me lança fora, não me deixa longe, não me joga fora no mato, no lixo, me deixa aqui, por favor, não retira meu Espírito Santo, pelo amor de Deus. Então era isso, então eu gostei. E a minha terceira é quando ele fala no 17, porque, nossa, eu amo essa escritura, porque era uma das respostas que eu mais dava no seminário na minha época. Uma das que eu mais gostava quando eu era do seminário. Era essa. Que era a resposta que eu dava pra tudo. Espírito um espírito quebrantado e um coração contrito. Nossa, nunca li. Então, o sacrifício para Deus. Então, aqui eu peguei uma para falar sobre uma coisa que Deus faz, né? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado a um quebrantado. E um contrito coração não desprezarás, ó Deus. Então, gente, o que é um coração quebrantado e um espírito contrito? Em tese, resumindo, espírito contrito é obediência, ser obediente. E um coração quebrantado, não. Espírito quebrantado é obediência.
Um coração contrito é um coração com arrependimento. Então, se nós estamos com o espírito quebrantado, é porque nós estamos dispostos a ser obedientes a Deus. E se a gente está com o coração quebrantado, é porque a gente está arrependido do que fez. Em tese, então, quando nós oferecemos essas duas coisas, obediência e arrependimento a Deus, Ele não negará esse nosso sacrifício. Então, Ele não desprezará uma pessoa que está com arrependimento e está correndo para ser obediente de novo a Ele. Ele não desprezará quando a gente estiver de joelhos, reconhecendo, pedindo: Senhor, por favor, me ajuda aqui, mais um pouquinho. Ele não vai negar isso de nós. Então, o Senhor, Ele vê esse sacrifício. Um dos sacrifícios do arrependimento é um espírito quebrantado e um contrito coração. Se a gente está em um processo de arrependimento e a gente não percebe que a gente tá com essas duas coisas, vamos rever, né? Se eu tô pedindo perdão pro Senhor, mas mesmo assim eu não tô ainda sendo obediente ao ouvir as ordens dele, ele tá tipo: tá bom, vou te perdoar, mas você vai precisar fazer isso e isso. E você: sei não, Deus. Desculpa. Complica, né, baby? Complica. Você tá lá pedindo perdão. Imagina, Davi tá lá, ficou com a minha mulher lá de Betsaiba, né? Mas sabe que pecou, mas fala: Senhor, me perdoe. Mas sem nenhum arrependimento. Você acha mesmo que o Senhor vai se arrepender? Você acha mesmo que o Senhor vai aceitar? Com certeza não. Então, é isso. Então, gente, essas foram as minhas três. E aí, vocês vão fazer suas três e me mandar a resposta no WhatsApp. Então, continuando a aula, agora a gente só vai dar uma repassada. Como a gente leu os 19 versículos, né? Cada um escolheu o seu, cada um deu. Eu vou dar agora a passada do que cada um fala, né? Então, especificamente, né, o que cada um. Vocês leram os 51, espero que vocês tenham lido o capítulo inteiro, porque senão vocês não vão entender nada agora da parte da aula. Então, primeiro, do Salmo 51, capítulo 51, no versículo, marquem, versículo 1, 2, 7 e 9, marquem no caderno de vocês. Vocês vão escrever: Deus tem poder para me purificar do meu pecado. Então, esses versículos, gente, especificamente, eles vão falar sobre que o Deus, ele tem um poder para purificar, tem um poder para nos limpar. É a única pessoa com autoridade direta para perdoar pecados. Não é? Não é o bispo que perdoa pecados. Não é a Sociedade de Socorro. Sociedade de Socorro, presidente das moças. É Deus que perdoa os pecados. É a única pessoa. Claro, pecados não é perdão. Nós podemos perdoar o nosso próximo por alguma coisa. Mas pecados, perdão de pecados, quem perdoa é Deus. Então, nesses versículos, ali a gente vê a natureza de Deus, que Ele tem o poder para nos perdoar. E isso fala em Isaías. Se vocês quiserem colocar aí em anexo, a gente tem Isaías 1,18 que fala, né? Vinde agora e guia-me, diz Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha que promessa, gente. Imagina o quanto o Senhor nos ama a ponto de fazer que todas essas coisas, escuridões que o pecado traz para nossa vida, se tornam em luz e brancura. Se torna em alegria, se torna em, literalmente, luz. Então, é esse poder de Deus. Transformar a nossa vida de novo em luz quando ela tá em trevas, quando a gente tá triste, quando a gente reconhece, porque é isso que Satanás quer. Quando a gente estiver queimado lá no chão, igual estraçalhado no chão, ele não vai nem trazer um vagalume pra iluminar, vai deixar a gente na escuridão lá sofrendo. Ainda vai, atiçar mais nossa mente pra gente não procurar a luz.
pra gente não procurar Deus. Ele vai dizer que a gente não é merecedor. Vai dizer que o pecado é legal. Essas são algumas coisas, né, que ele pode dizer. Vai nos instigar a pegar mais. Que já é tarde demais. Isso daqui é muito bom. Às vezes a gente reconhece que quer voltar, mas o inimigo fala, não, já é tarde demais. Você já tá num poço muito fundo, não dá pra você voltar a ser aquela pessoa aqui, não. Tu acha que é o quê? Muito. Vai trazer mais tentações pra nossa vida, quando a gente tá fraco. Vai mais nos afastar do Espírito. Então, o inimigo nunca ele vai trazer luz pra nossa vida. Ele só vai trazer discórdia. Ele vem pra matar, destruir e acabar com a nossa vida. Agora, Deus não. Deus vai vir lá com sabãozinho, limpar você bem bonitinho, vai pegar. Igual quando a gente, sabe quando a gente vai como é que é, brincar na rua e aí dava aquela hora de voltar pra casa, sua mãe, volta pra casa agora, você tá todo sujo. Aí sua mãe dava aquela esfrega, você todo preto, de cima a baixo, os pés nem se fala. Aí ela dava aquele banho assim, ó, esfregava, só faltava esfoliar a pele. Então, esse banho que o Senhor vai nos dar. Claro que vai doer menos, né? Mas Deus, ele tem esse poder para quando a gente chega da rua todo em lama, poeirado, catarrento, com os pés todo preto, ele vai pegar a gente, pô, igual nossa mãe, jogava a gente no banho, tacava sabão, esfregava. Voltava, saía do banheiro, parecia outra pessoa. Ainda jogava o cabelinho assim de lado, ó. Colocava aquele pijaminha novo com cheiro de mamãe bebê. Fazia um TT pra nós, um mingau, não sei, vocês comiam mingau, não sei o que vocês comiam. Colocava a gente pra dormir, falava, ó, meu filho, bonitinho. É isso que Deus faz, gente, limpa nós e deixa a gente branco. Você pensa, nossa, nunca vai ser sujeira, ele consegue. É isso que ele faz com a gente. Então, esses versículos de Salmos 51 falam especificamente disso. Depois, Salmos 51, marca aí. Salmos 51, pontinho. Versículo 3 e 4. Fala sobre reconhecer nosso pecado diante de Deus. É necessário para o arrependimento. Então, por que é necessário para o arrependimento, gente? Se vocês quiserem ler, eu estou falando para não ficar o vídeo longo. Porque se eu fosse ler todos, aí misericórdia. Haja tempo. E vocês não iam conseguir acompanhar direito. Então eu prefiro que vocês leiam, eu fale, aí vocês pausam e leiam, e aí eu vou comentando. Então, reconhecer nosso pecado diante de Deus é necessário para o arrependimento. Então, gente, não tem como a gente se arrepender se a gente não reconhece nosso pecado. Então, até fala no manual. Gente, fala no manual geral. Essa declaração do manual geral fala, ó, o arrependimento exige que todos os pecados sejam confessados ao Pai Celestial. Quando os membros da igreja cometem pecados graves, seu arrependimento também inclui a confissão ao bispo ou presidente da estaca. Ele, então, é capaz de exercer as chaves do evangelho do arrependimento em favor deles. Isso os ajuda a se curarem e retornarem ao caminho do evangelho por meio do poder da expiação de Jesus Cristo. Ó, de novo, expiação de Jesus Cristo. A confissão voluntária mostra que uma pessoa deseja se arrepender. Então, gente, vocês acham mesmo que uma pessoa que tá arrependida, ela vai ficar guardando pra ela? Se ela tá arrependida mesmo, ela vai procurar todas as formas de querer tirar aquilo da mente, de querer sair daquilo, de sair daquele lugar. Ela vai pedir ajuda. E a primeira pessoa que a gente pode pedir ajuda é pra Deus, porque Ele tem o poder de perdoar. Quando a gente reconhece a primeira pessoa que nós procuramos, a gente tem que confessar a Deus. E por meio de Jesus Cristo nós vamos ser perdoados. Só aqui no manual, né, fala sobre pecados graves. Só pecados muito graves, tipo quebra da lei da castidade, adultério, acho que quebra a palavra de sabedoria, assim, vícios, essas coisas. Pecados muito graves. Aí a gente vai pedir o auxílio do bispo ou do presidente para assim a gente entrar num processo de arrependimento, né? Então a gente vai ter esse auxílio dos presidentes porque eles têm as chaves, né? Então, como fala, né? Eles têm as chaves capazes de exercer o evangelho do arrependimento. Então, como eles têm essa chave, essa autorização, então, por isso, nosso bispo, a gente pode livremente, se a gente tiver algum pecado, você vê, nossa, vi cair.
conversa com o seu bispo. Eu já fiz isso, gente, é maravilhoso, é incrível. Parece que você pensa, nossa, eu vou contar pro bispo, o bispo vai depois ficar olhando pra mim nessa cara, olha a pecadora aí, ó, a pecadora. Não, gente, não vão ficar olhando, tá? Porque eles têm a chave da revelação pra poder nos ajudar. Então, eles são uma arma muito eficiente, uma arma não, Deus livre, uma ajuda muito eficiente do Senhor na nossa vida, no processo de arrependimento. Então, confessa pra Deus. Se for muito grave, conversa com o bispo. E se não funcionar, também conversa com o bispo. E ele vai dar uma direção, estrutura, orientação, ajuda. Próximo, Salmos 51, versículo 10 e 12. O 10 e 12 fala o quê? Ao nós arrependermos, Deus pode nos ajudar a mudar, a sentir alegria e a ter o Espírito Santo conosco, que é aquele que foi o meu. Então, eu gosto... O arrependimento, gente, a gente se torna outra pessoa. Se você não se torna outra pessoa depois de se arrepender, desculpa. Você se arrependeu errado. Você continua sendo a mesma pessoa? Não deu certo. Você tem que ser uma nova pessoa. Você tem que mudar. Lembra? Um coração quebrantado e um espírito contrito. Tem que mudar. Se não mudar, não adianta. Adiantou do quê, né? Vai servir de nada. Então, Mosias... Então, eu gostei da citação do presidente Nelson falou sobre isso. Fala: quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber a alegria da redenção advinda dele. Gente, é tão bom você perceber que você mudou, porque não é só a sua vida que é mudada, mas também das pessoas que estão ao seu redor, pelo que pareça. Já tiveram aquela sensação de quando vocês se arrependeram, mudaram sinceramente, e as pessoas falam, nossa, tá diferente, tá tão legal, tá com mais luz, tá com mais felicidade? Então, assim, e vem uma alegria sincera. É tão bom, gente, ter a alegria de não ter aquele remorso no coração, de não ter aquela coisa pesando no nosso espírito. Então, assim, o arrependimento vale a pena. O processo não é fácil, não vou mentir, não é fácil. Mas a alegria que a gente sente depois é incontestável. Não tem como negar como é maravilhoso sentir o amor do Salvador e saber que literalmente ele perdoa nossos pecados, que ele se esquece e que não importa se a gente cair de novo ou se é o pecar no dia seguinte. Ele vai estar do nosso lado assim, vem aqui de novo. Vamos tomar um banho, meu filho. Então é isso. Deus nos perdoa, ele tem um amor incondicional com a gente, porque essa é a função dele, esse é o objetivo dele, é o que ele quer fazer, então ele vai fazer de tudo por nós. E terceiro e último, vamos lá, 51, versículo 16 e 17, fala: preciso ter um coração e espírito quebrantado e um contrito para verdadeiramente me arrepender diante de Deus. Então, ó, eu vou agora pegar a citação do presidente Ellen Nelson. Ter um coração quebrantado é ser humilde, penitente e manso, avidamente receptivo à vontade de Deus. Um espírito contrito deposita seus próprios interesses nas mãos de Deus, acreditando em sua vontade, não na nossa, obediência que eu falei, e nos ajudará a nos tornarmos aquilo que devemos chegar a ser. Então, gente, se vocês estão em dúvida se o processo de arrependimento de vocês está dando certo, faz uma autoavaliação. Eu tô tendo um espírito contrito? Eu tô tendo um coração quebrantado? Eu tô sendo obediente ao que Deus tá pedindo pra eu fazer? Ou eu não? Tô fazendo mais ou menos? Eu tô mesmo com aquele sentimento de querer largar? Aquele sentimento de humildade, de ser manso, de manter a tranquilidade? Ou não? Eu ainda tô rebelde. Pense isso. Se a gente faz esse feedback, ainda não entramos no processo de arrependimento. Ainda nosso sacrifício não tá chegando a Deus. Então é isso. Então, pra finalizar, lembra daquela primeira pergunta lá no começo?
começo que eu fiz daquela situação depois do amigo que eu falei, tipo, pra vocês colocarem, né? Recentemente cometi alguns pecados muito graves e me sinto muito mal a respeito. Não sei ao certo como me arrepender. Honestamente, até me pergunto se estou fora dos limites do arrependimento. Há alguma ajuda? Então, lembra dessa pergunta que eu fiz lá no começo? De como a gente pode procurar ajuda? Agora, pensando em tudo que vocês aprenderam nessa aula, eu quero que vocês respondam, usando o que vocês aprenderam hoje sobre arrependimento sincero, e escrevam a resposta dessa pergunta, tá bom? Então, essa parte de Salmo 51 terminei. Eu vou fazer os outros vídeos das outras. Agora a gente vai ver Salmos de 61 ao 86, bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho. E depois um domínio doutrinário, mas isso aí vai pros outros vídeos, tá bom? Mas é isso. Não esqueçam, todas as anotações que vocês fizeram é pra vocês. A única anotação que eu quero é os 3 versículos e o que vocês entenderam. Só isso me manda no WhatsApp, no particular. Seja escrito ou seja foto, tá bom? Então, eu deixo meu testemunho, que eu sei que essas coisas são verdades, o arrependimento é real. Eu sei que é uma dádiva se arrepender, gente, é uma coisa maravilhosa. Nossa, é um presente que o Senhor nos dá, um deleite se arrepender. E eu sou muito grata por saber que eu tenho um Salvador que me deu isso de presente. E hoje eu posso me arrepender, eu posso voltar de novo à presença com Deus, eu posso ser limpa, ser passada a sabão, porque Jesus Cristo se disponibilizou para ser o meu Salvador, o meu Redentor, e pagar por esses pecados que eu não conseguiria largar sozinho. E principalmente por eu ter um Deus de me dar sempre a segunda chance. Ele não tem um livro de quantas chances. Hoje você só tem 3 chances ou 2 chances. Eu só posso te perdoar 5, 3 pecados. Não. Quantos forem necessários para nossa salvação, o Senhor vai nos perdoar. Só que Ele precisa que seja uma escolha nossa, do nosso coração, querer se arrepender. Ele tá pronto para perdoar, mas Ele não pode nos obrigar a entrar no processo de arrependimento. A única pessoa que pode escolher entrar é nós mesmos. E aí vem aquele momento que a gente tem que exercer nosso livre-arbítrio e pegar pra nós. Então é esse meu testemunho que eu deixo, em nome de Jesus Cristo, amém. Então agora a oração final fica com vocês, tá bom? De joelhos, tá bom? Como na aula. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandam. Se tiver alguma dúvida de algum versículo que vocês leram, não entenderam, uma explicação que não deu certo, me mandam no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Ai, gente, me senti muito youtuber. Tchau!